pés, Senhor, pois é santo. Pois é santo. Pois é santo. Amém, igreja. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E como é bom tê-los conosco nesta manhã. Ver tanta gente que a gente não tem visto ultimamente. E é muito bom ver todos vocês saudáveis na casa do Senhor. Vamos continuar cantando, mas antes disso, eu quero orar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas nossas vidas, ó Deus. Muitas vezes nós não percebemos o teu cuidado, Pai, mas nós reconhecemos, ó Deus, que sem ti, Pai, nós não somos nada. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui nesta manhã, Pai, porque nós podemos viver, Pai, principalmente viver em tua presença, Pai. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fique conosco, ó Pai, neste culto, que nós rendemos louvor e adoração a ti, Pai. É isso que eu te peço, Deus, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar cantando o hino que nós aprendemos no domingo passado, que diz que tu és rei para sempre. Vamos cantar? Tu és nosso alicerce, a rocha firme para os pés, que não se abalará. Os reinos fortes caem, mas nossa confiança está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Só tu és rei para todo sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Reinas por toda a eternidade. Para sempre és vitorioso, Deus. Só tu és rei para todo sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Reinas por toda a eternidade. Para sempre és vitorioso, Deus. Tu reinas com justiça, e um dia todo joelho vai se inclinar a ti. Te damos nossos sonhos, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Só tu és rei para todo sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Reinas por toda a eternidade. Para sempre és vitorioso, Deus. Só tu és rei para todo sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Reinas por toda a eternidade. Para sempre és vitorioso, Deus.
poderoso, te exaltamos, reinas por toda eternidade, pra sempre és vitorioso, Deus, só tu és rei pra todo sempre. Deus poderoso, te exaltamos, reinas por toda eternidade, pra sempre és vitorioso, Deus. Rei, amém? Vamos continuar cantando e dizendo que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre
seus olhos agora nesse momento, nós pudéssemos ter um tempo de oração. E todos os instrumentos vão parar agora. E eu queria dar a oportunidade para que você, se você assim desejar nesta manhã, você pudesse orar agora, levantar a sua voz e orar a Deus, agradecer a Deus por esse dia. Se você quiser dizer algumas poucas palavras: Senhor, Tu és grande, obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor em nossas vidas, obrigado por tudo que Tu tens feito. Eu queria dar oportunidade para aqueles que desejarem, pudessem levantar a sua voz nesse momento e nós pudéssemos orar a Deus juntos. Se você sentiu o desejo no coração, quiser fazer isso agora nesse momento, você poderá fazer. É verdade, Senhor Jesus. Sim, Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, porque podemos estar juntos nesta manhã. Nesta manhã que o Senhor tem preparado coisas tão preciosas e especiais para nós. E nós estamos aqui, Senhor, nosso coração está aberto. Nós desejamos tanto, Senhor, ouvir a Tua voz nessa manhã, continuar vendo a manifestação do Senhor nas nossas vidas. Então fala conosco nessa manhã, Deus, enquanto nós meditamos sobre a Tua palavra, enquanto nós meditamos sobre as coisas preciosas do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas também aquilo que o Senhor quer continuar fazendo, nos desafiando cada vez mais, Deus, a vivermos na Tua presença, a andarmos diante de Ti, Senhor, a vermos o sobrenatural acontecer, Deus.
a vermos o mover do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós como teu povo, como tua igreja, como líderes do teu rebanho, ó Deus, e nós te adoramos por isso, Deus, porque sabemos que o Senhor continuará fazendo coisas tremendas e continuará fazendo com o teu mover, Senhor, em cada um de nós, Deus. Nos abençoa com a tua palavra nessa manhã, Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, podem sentar. Que alegria poder ver todos vocês aqui nessa manhã. Infelizmente nós não estamos, por problemas técnicos, conseguindo transmitir a nossa celebração, mas nós estamos gravando e depois nós vamos disponibilizar para que você possa então acompanhar, ou para que outras pessoas que estão impossibilitadas possam então acompanhar. Mas que coisa maravilhosa, queridos, nós estamos aqui nessa manhã e eu tenho algo muito precioso para compartilhar com você, ao seu coração nessa manhã. Por isso nós estamos chamando esse tempo de dia da visão, dia de compartilhar visão de Deus para as nossas vidas, aos nossos corações. E eu louvo, sabe? Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está envolvido na liderança dessa igreja, ou você que está envolvido na liderança de uma outra igreja, você a quem Deus tem levantado para ser bênção nesse tempo, ou você que não está diretamente envolvido na liderança, mas é alguém a quem Deus tem levantado para abençoar pessoas, abençoar vidas. O meu desejo é que Deus continue abençoando você, mas que também, meus queridos, Deus continue nos dando sempre a visão necessária, clara, para aquelas coisas de Deus também, para esse tempo que o Senhor tem nos dado. Eu estava lendo uma palavra ontem ainda, enquanto eu estava meditando aqui sobre esse texto, e não tem nada a ver com o texto que nós vamos comentar hoje, mas tem a ver, porque nós vamos falar sobre visão. Então, o texto de Oséias, se eu não me engano, capítulo 4, verso 6, fala que o meu povo perece por falta de visão. Algumas versões bíblicas falam exatamente isso, que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de visão. E nós não queremos perder a visão de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo também. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, porque olhando, meus irmãos, para todo esse cenário dos últimos meses, eu tenho percebido que alguma coisa tem mudado no cenário da igreja brasileira, na nossa igreja de uma forma particular, individual. E eu tenho conversado, sabe, com algumas pessoas, e eu tenho essa convicção de que algo diferente está acontecendo. Eu não sei se você tem notado isso. Alguma coisa está diferente. Alguma coisa está diferente na sua casa. Talvez eu não esteja muito por dentro daquilo que está acontecendo atrás dessa máscara aí que você está usando, mas eu desejo, eu tenho orado nesse sentido, para que algo esteja acontecendo, para que Deus esteja fazendo uma profunda mudança nas nossas vidas, e isso vai refletir na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, na nossa igreja, queridos. E sabe, eu penso que se existe algo que esse tempo está nos ensinando, é realmente que nós precisamos fazer uma reclassificação das nossas prioridades, das coisas que estão acontecendo, daquilo que nós damos atenção.
em nossa vida. E eu espero que, como pai, como mãe, você esteja olhando para os seus filhos de uma maneira diferente. Desses 5 últimos meses, na verdade, né, que nós estamos vivendo essa pandemia, quando nós estamos convivendo com pessoas mais proximamente, mais perto, nós estamos convivendo quase que todo dia, ininterruptamente, com essas pessoas. Eu espero sinceramente que você esteja olhando para isso, esteja olhando para os seus filhos, esteja olhando para a sua família, esteja olhando para a sua igreja diferente, olhando para o prédio de uma maneira diferente, olhando o templo de uma maneira diferente. Mas eu espero também que você esteja olhando para a tecnologia, para as mídias sociais de uma maneira diferente. Eu espero, sabe, a minha oração é que a oração já tenha um lugar diferente na sua vida para todo o sempre. Eu espero que você esteja olhando para o mundo de uma maneira diferente. Eu espero que Deus esteja fazendo mudanças profundas na sua vida. Mas uma coisa que eu quero e que eu posso dizer, meus irmãos, olhando para tudo isso que nós temos vivido nos últimos dias, uma percepção que eu tenho é que o ambiente espiritual mudou. O ambiente espiritual da nossa igreja, das demais igrejas também. Eu tenho contato com alguns pastores. Eu vejo que a nossa cidade também está diferente. E eu oro, sabe, para que o ambiente espiritual do mundo possa mudar completamente após essa pandemia. Por isso, eu gostaria de falar com você sobre esse ambiente, não é? Eu preciso falar com você sobre esse ambiente necessário para um verdadeiro, um genuíno mover de Deus em nossas vidas. E eu tenho entendido uma coisa, queridos, do Senhor mesmo, que o ambiente onde nós estamos servindo, ele precisa ser um ambiente adequado. Precisa ser um ambiente certo. Há um ambiente propício, preparado, onde vão acontecer revelações de Deus para a nossa vida, onde a graça de Deus vai se manifestar em nós e através de nós de uma forma especial, onde milagres vão acontecer, onde haverá crescimento, onde o mover de Deus realmente vai se estabelecer. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco sobre esse tema, mas esse é um assunto tão importante na Bíblia. O ambiente necessário para o agir de Deus, para o mover de Deus. Esse é um tema tão importante na Bíblia, que Jesus, para ele fazer determinados milagres, interessante isso, ele preparava todo o ambiente para que aquilo realmente acontecesse. Que fosse apropriado, que fosse adequado, para que aquelas pessoas que estavam ali interessadas no Evangelho pudessem realmente ver o agir sobrenatural de Deus. Eu gosto muito de um texto, quero citar 2 textos aqui para você. Se você trouxe sua Bíblia, é importante que você abra comigo nessa manhã. Antes de entrar propriamente no texto que nós vamos conversar, esses 2 textos eu vou apenas citar. O texto que nós vamos conversar é Mateus capítulo 14, tá bom? Mas em Marcos capítulo 5, Jesus... essa é a situação, a circunstância onde Jesus ressuscita a filha de Jairo. Aliás, esse é um dos milagres meus preferidos da Bíblia. Quando eu olho para esse texto, vejo
a maneira como Deus está se movimentando para realizar aquele milagre. Mas nós vemos que quando Jesus está ali, quando Jesus chega ali naquela casa, e a partir do versículo 40, nós vamos ver isso acontecendo, Marcos capítulo 5, verso 40. Sabe o que as pessoas fizeram de Jesus? Elas riram dele. Quando Jesus chegou ali naquela casa, e ele disse, vai tudo mudar aqui. O que as pessoas fizeram foi rir de Jesus. Versículo 40, olha aí na sua Bíblia. Riram de Jesus. Às vezes a gente fica triste quando nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos compartilhando o Evangelho com alguém, e nós vemos que as pessoas não dão a mínima para isso, que as pessoas até riem, caçoam, zombam de nós. Quando zombarem de você, quando fizerem chacota de você, lembre desse texto. Jesus, o próprio Jesus, riram dele, quando ele chegou ali para fazer aquela cura e ressuscitar aquela menina. E vendo essa situação, queridos, sabe o que Jesus teve que fazer antes de fazer o milagre propriamente dito, de ressuscitar aquela menina? Jesus preparou todo aquele ambiente para que o mover de Deus realmente pudesse acontecer. Ele mandou que aquelas pessoas todas se retirassem. Todas aquelas pessoas cuja atitude do coração estava errada. E Jesus percebia isso naquelas pessoas. Sabe, isso fala muito para mim. Jesus, ele tinha todo o poder, toda a autoridade. E ele podia fazer independentemente daquilo que aquelas pessoas estivessem pensando, ou a atitude que elas tivessem. Mas ele, que tinha todo o poder, ele fez com que aquelas pessoas cuja atitude do coração estava errada, se retirassem ali daquele lugar. Estava pensando um pouco sobre isso, meus queridos, e eu estava refletindo que às vezes a atitude de alguém pode bloquear aquilo que Jesus quer fazer nas nossas vidas e também no nosso espaço de convivência. Tem um outro texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 é um milagre misterioso. Nós olhamos para esse texto, é aquele milagre em que Jesus cura um cego. E esse texto é interessante porque ele me intriga de alguma forma, porque a Bíblia diz que aquele homem que era cego, ele não estava vendo ainda perfeitamente, claramente, e por isso ele precisava de uma ação sobrenatural de Deus. Algumas pessoas vão dizer assim, que precisava de um segundo toque, mas que milagre incrível, queridos, este. Eu confesso que esse é um texto que me deixa intrigado, mas o que Jesus nos mostra, o que Deus nos mostra ali, neste texto e nesse milagre que Ele vai fazer, é que nós precisamos enxergar as coisas com clareza. Nós precisamos não apenas ter uma noção das coisas, mas Deus quer que nós tenhamos visão clara. E sabe uma coisa que eu peço a Deus? É que eu e você, nós tenhamos olhos que estejam vendo sempre perfeitamente. Mas o que me chama a atenção é que para curar aquele cego, você pode ler depois na sua casa, você vai ver, para curar aquele cego que estava lá dentro daquela cidade chamada Betsaida, Jesus faz uma coisa interessante. Jesus pega na mão daquele cego e diz assim: vem aqui, vamos junto comigo, confia em mim, nós vamos para fora desta cidade.
Olha só que coisa interessante. Por que Jesus faz isso? Não haveria necessidade de ele fazer isso. Mas há algo que nós precisamos compreender e entender. O que Jesus estava querendo dizer no meio desta cidade, no meio desta geração, no meio destas pessoas, não é possível fazer algo. Esta geração incrédula, essas pessoas incrédulas, então vamos para fora e aqui eu vou fazer algo especial, eu vou curar você perfeitamente. Queridos, algo está mudando. Algo está mudando, algo está acontecendo na nossa igreja, o ambiente está mudando, algo do mover de Deus está acontecendo e por isso nós precisamos falar sobre esse ambiente necessário para o mover de Deus. E sabe uma coisa que eu tenho percebido nos últimos dias, e eu quero falar isso debaixo de uma convicção muito grande que eu tenho, de que nós estamos possivelmente pisando no ano de 2020, 2021, no melhor dos anos que nós estamos vivendo e experimentando. E eu digo isso, queridos, realmente no Espírito. Eu falo isso debaixo do temor do Senhor, que nós estamos experimentando o melhor ano das nossas vidas. Talvez, este seja para muitos o pior ano que o Brasil está vivendo. Pior ano para a economia, o pior ano para as finanças, o pior ano para a saúde. Talvez este seja um ano muito difícil que você esteja experimentando até mesmo aí dentro da sua casa. Mas eu quero dizer que do ponto de vista espiritual, eu creio que este será o melhor ano que nós já vivemos em nossa vida. Vocês não acreditam nisso? Tão fraquinho? Eu creio, meus irmãos. Porque o que eu vejo que está acontecendo, na verdade, é um sinal de Deus. Tudo isso que nós estamos vivendo é simplesmente um sinal que Deus está nos dando do que Ele pode fazer nas nossas vidas quando nossas forças acabam, quando nossos recursos se esgotam, quando a nossa visão fica limitada, quando nós não conseguimos mais ir adiante. É isso que eu tenho percebido. O que eu tenho percebido, queridos, é que Deus está preparando, tem preparado através dessa pandemia o cenário no Brasil, no mundo. Deus preparou sim o cenário para o Brasil. Deus preparou a terra para que sua igreja pudesse avançar. E Ele tem tirado muitos impedimentos, tem aberto muitos caminhos, para que nós pudéssemos avançar e cumprirmos a ordem que Ele tem nos dado. E Ele está nos desafiando, queridos, a pisarmos neste ano, com base naquilo que Ele pode fazer no sobrenatural de Deus. E se nós fizermos isso, eu tenho certeza que nós vamos viver coisas extraordinárias e tremendas de Deus ainda nesse ano. E eu quero dizer uma coisa para você, que se você for tolo, se você não for sábio, se você for pequeno, se você olhar na direção errada, se os seus olhos forem desviados para um foco diferente daquilo que Deus está fazendo, possivelmente você vai mergulhar num ambiente de medo, de insegurança. Mas por favor, olhe para cima. Olhe para cima e perceba que Deus está fazendo algo glorioso para mudar o seu caráter,
para mudar sua história, para melhorar você, para te dar mais intimidade com Ele e nos proporcionar um avanço extraordinário na obra que Ele quer e nos confiou a fazer. Sabe, eu estou muito agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito. E eu falo isso sem nenhum tipo de demagogia. Eu estou muito agradecido. Eu estou, sim, de um lado, com o meu coração apertado. Eu estou triste, sim, eu tenho sofrido. Nós temos sofrido por algumas situações, por algumas questões. Você não imagina como. Mortes, pessoas que tiveram seus entes queridos recolhidos, um lugar de tanta tristeza, aquilo que nós temos vivido nos últimos dias. É claro que eu estou sentindo tudo isso. Você não faz ideia. E eu não estou aqui dizendo que tudo isso é muito bom, é maravilhoso, todo esse cenário. Eu adoro o caos que está implantado. Não. Mas sabe, eu olho para a minha própria história e eu vejo que foi nas horas mais dolorosas, foi nas horas de maior humilhação, foi naqueles momentos que eu mais fui tocado por Deus. Foram nos momentos talvez de maior perda e de maior angústia que Deus mais transformou o meu caráter, a minha vida, e me ensinou a ser humilde, a buscar a sabedoria em Deus e a enxergar as coisas diferente. Sabe, queridos, para uma geração surda, o sofrimento, às vezes, é o último recurso que Deus tem. É como um megafone que Deus usa para que a gente possa ouvir o que Deus está falando. E que a gente muitas vezes se recusa a ouvir, ou que as pessoas se recusam a ouvir. E aí Deus aumenta o volume. E isso dói no ouvido da gente. Parece que Deus está gritando para o mundo, mas está também gritando para a sua igreja. Por isso eu quero usar esse texto e quero convidar você para abrir, falar algumas coisas que nós vamos falar de manhã e depois nós vamos continuar falando à noite. Olhando para esse texto, Mateus capítulo 14, o verso 13 até o verso 21, esse texto nos mostra alguns elementos do ambiente adequado, do ambiente necessário para o mover de Deus. E eu quero perguntar para você, nessa manhã, você deseja ver o mover de Deus em sua vida? Então, este texto vai nos ajudar a compreender um pouco sobre isso que nós queremos conversar. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, diz, um texto é conhecido, vocês já leram muitas vezes. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto, à parte. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, de noitinha, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, Jesus, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir embora. Não é necessário. Deem-lhes vocês algo para comer. Deem vocês algo para que eles possam comer. Eles lhe disseram:
tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Então, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças a Deus. Obrigado, Deus. E partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Houve um mover de Deus ali naquele lugar. Sempre quando houver um mover de Deus, haverá abundância. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O mover de Deus, ele alcança as crianças também. Ele alcança as crianças vão se fartar, as mulheres também vão se fartar, homens também ficarão fartos diante desse mover milagroso do Senhor. Todos serão abençoados quando Deus estiver movendo. O que esse texto vai nos ensinar, meus irmãos? Quais são os elementos presentes no mover de Deus? Obrigado, minha irmã. Quais são os elementos presentes no mover de Deus? O que acontece quando Deus está movendo em nós, através de nós, ao nosso redor? O que é indispensável para que nós contribuamos, para que Deus mova em nosso meio? Qual é o ambiente necessário e que favorece? Primeiro, é que nós vemos nesse texto que Deus se move num ambiente de compaixão. O versículo 14 diz que quando Jesus saiu do barco, ele viu tão grande multidão, e sabe qual foi a primeira reação de Jesus? A Bíblia diz que ele teve compaixão. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas e ele curou muitos dos doentes que estavam ali. Irmãos, uma das coisas impressionantes na Bíblia é observarmos uma vez, e se nós formos atentos, nós vamos perceber quantas vezes Jesus se compadece pela dor, pelo sofrimento, pelas necessidades das pessoas. E quando Deus faz isso, quando Jesus faz isso, Ele responde a essa necessidade de uma forma sobrenatural, com uma ação sobrenatural. Por quê? Porque a compaixão gera mover sobrenatural de Deus. Compaixão é um dos elementos indispensáveis para o agir de Deus. Se eu e você, nós perdemos a compaixão, nós perdemos tudo, queridos. Se nós paramos de fazer algo por amor, para tudo. Para tudo. Não ter compaixão é não ter coração, é lidar com Deus e a sua obra de uma maneira formal, mecânica, totalmente fria. Muito fria, por sinal. E quando isso acontece, queridos, nós perdemos a oportunidade de ver coisas tremendas e preciosas, extraordinárias de Deus, milagres do Senhor acontecendo em nossas vidas. E a Bíblia vai nos dizer, esse texto vai nos mostrar que esse grande milagre que Jesus fez começou, sabe como? Com compaixão.
Irmãos, algo precisa mudar. Se ainda não está mudando, algo precisa mudar. Será que precisou a gente começar a ver o sofrimento das pessoas? A ver a verdadeira situação em que muitas pessoas estão, ver o sofrimento das pessoas, enxergar que as pessoas estão carentes, necessitadas. Parece que precisou Deus permitir uma situação tão dramática na terra inteira para que milhões de pessoas se voltem para Deus e comecem a buscá-lo. Outro dia eu estava ouvindo um pastor da Inglaterra, e ele dizia que os números mostram coisas extraordinárias acontecendo. E ele falou algo que de 9% da população que frequentava as igrejas antes da pandemia, agora, durante a pandemia, este número cresceu para 25%. 9 para 25. Será que algo está acontecendo? Será que algo está mudando? Será que Deus está movendo de alguma forma? Irmãos, em toda a terra, esses são os anúncios que nós estamos vendo. Talvez você está olhando as notícias do lado errado. Talvez você esteja olhando só para o ponto negativo, só para aquilo que está acontecendo. Isso tudo é muito trágico, claro que é verdade. Talvez você esteja olhando para o relato de pessoas que querem de propósito desanimar você, mas olha o que está acontecendo. O Evangelho está sendo pregado. Nunca as pessoas buscaram tanto a Deus. Alguns dias eu vi um outro dado interessante. Fui fazer uma pesquisa e fui ver que nesse tempo de pandemia, uma das expressões mais pesquisadas no Google é como orar. Isso é algo que possivelmente nos surpreende, mas sabe o que isso significa, meus irmãos? Isso significa que as pessoas, elas estão desesperadas, buscando quem possa ensiná-las a se conectarem com Deus, e elas estão buscando isso na internet. Eu acho que pela primeira vez nós estamos sentindo aqui dentro o sofrimento das pessoas que estão aqui do nosso lado, pessoas que estão próximas de nós, e o medo que muitos de nós temos da contaminação está em cada um de nós. Todos nós temos esse medo, a gente anda na rua pensando, e se eu pegar esse negócio? E eu quero dizer algo. Eu creio que quando tudo isso cair, vai aparecer um Brasil diferente. E o que eu espero é que para um Brasil diferente, se levante uma igreja ainda mais viva, cheia de amor, para esse Brasil arado, rasgado pelo arado de Deus, sofrido. Eu creio que precisa se levantar, deve se levantar, uma igreja sensível ao mover de Deus. Compaixão. Segundo, Deus se move num ambiente de gente curada. O verso 14 diz que quando Jesus saiu do barco, ele viu aquela grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os doentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é o milagre que está sendo narrado aqui nesse texto? É cura de doenças? Não. Foi só uma frase que foi usada aqui. O milagre
foi o de alimentar milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Mas para que isso acontecesse, houve cura naquele lugar, porque Jesus entendeu e percebeu que era isso que precisava acontecer. Sabe, meus irmãos, o que isso nos ensina, o que Deus nos mostra através disso? Existe um princípio aqui por detrás daquilo que nós lemos nas Escrituras Sagradas. Antes de Jesus fazer aquele milagre da multiplicação, de alimentar milhares de pessoas, Ele cura doentes. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Isso precisa ser dito. Não haverá mover de Deus onde a doença impera. Há ambientes que são impróprios para o mover de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque há muitas enfermidades não tratadas, não curadas em nosso meio. E a obra de Deus, ela vai acontecer no meio de saúde e saúde espiritual. Nós entendemos isso muito bem, porque quando nós estamos doentes, quando uma criança está doente, ela não cresce de maneira saudável. E a obra de Deus também é assim. Você vai dizer assim, não, mas Deus tem misericórdia. Sabe, o que tem acontecido é que a obra de Deus tem andado de misericórdia em misericórdia. Infelizmente, quando eu digo saúde, eu não estou afirmando aqui que não vai haver medo, não vai haver dificuldade, não vai haver cansaço, não vai haver desânimo. Tudo isso é normal, nós somos seres humanos, queridos. O que eu estou dizendo é que normalmente, preste bastante atenção nisso. Normalmente, Deus não usa gente doente, que não quer ser tratada, que não quer ser curada, que quer ficar sempre do mesmo jeito, igual. Não preciso fazer isso, porque Deus vai me usar igual. Não, querido, você está enganado. Você está muito enganado. Você vai dizer assim, mas Deus pode usar. Pode, Deus pode. Deus pode fazer o que Ele quer, meus irmãos, por misericórdia, Ele faz. Mas normalmente, eu sublinho isso, porque não é regra que uma pessoa com essas limitações, que não queira ser tratada, que não queira ser curada, vá ser usada poderosamente por Deus. Isso não pode ser regra. Isso é a exceção. Nós precisamos entender isso. Mas que Deus pode fazer, pode. Porque Ele é Senhor. E tem algumas doenças no nosso meio, queridos, que, sabe, não são tratadas. Nós não queremos tratar. Líderes do povo de Deus. Uma delas é o ego. Egoísmo. Quando a gente coloca a si mesmo no centro. E eu penso, queridos, que fazer isso é incompatível para alguém que é um seguidor de Jesus. Porque só Ele pode ser o centro. Mas há pessoas que já receberam a Jesus e elas colocam Ele aqui, aqui, aos seus pés. Ao invés de Ele vir para o trono e você ficar ali aos seus pés, é Ele que fica ali aos seus pés. E a sua vida vai ser uma vida
em que Ele reina? Ele está na sua vida? Claro que Ele está na sua vida. Jesus está na sua vida. Mas sabe o que acontece? Ele é pequeno. Ele é pequeno, sem poder, seu servo. É assim que muitas pessoas colocam Jesus aos seus pés. Ao invés de elas estarem aos pés de Jesus, é Jesus que está aos pés. E Ele é quem deve servi-las, e não nós que devemos servi-lo. Nós somos seus servos. Falta de unidade no meio do povo de Deus. Olha, como eu tenho visto isso acontecer. A doença do legalismo, isso é apavorante, queridos. Eu tenho entendido, estudado um pouco a palavra de Deus, que não existe vacina. Se é que me entende? Não? Não existe vacina para a doença do legalismo. Se não for a graça de Deus, se não for a graça de Deus, e nós temos muitas pessoas no meio da igreja, muitos irmãos que estão paralisados, estão infrutíferos, vivendo atribulados. Sabe por quê? Porque Deus não está movendo nas suas vidas. Elas não estão vivendo debaixo da graça, mas estão vivendo debaixo do legalismo. Irmãos, Deus não... Perdoem dizer isso, mas Deus não se move num ambiente de doença. Ele se move num ambiente curado. Para que Deus possa agir na plenitude do seu poder. Deus quer agir, Deus quer curar, Deus quer tratar, Deus quer restaurar a nós como pessoas no meio do seu povo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, que Deus se move num ambiente de perseverança. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Senhor, esse é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Irmãos, esses discípulos que estão mandando o povo embora, eles tinham andado com Jesus, eles tinham visto muita coisa acontecer, mas agora, diante daquela situação inusitada, diante daquele desafio tão grande, sabe qual é a primeira coisa? Qual é a primeira atitude que eles têm no seu coração? Vamos dispensar o povo. Sabe o que eles estão propondo, queridos? Vamos dar uma parada. Vamos dar um tempo. Como se nós estivéssemos numa pandemia e pudéssemos parar a igreja. E pudéssemos parar de realizar pequenos grupos. E pudéssemos parar de orar pelas pessoas. Pudéssemos parar de amar as pessoas. Pudéssemos parar de ter compaixão pelas pessoas. Olha pessoal, a prefeitura mandou fechar o prédio. Então vamos dar uma parada, vamos aproveitar um momento, vamos dar uma paradinha. Cara, o povo está lá na hora mais escura.
na hora em que o dia está acabando, as trevas estão tomando conta, no momento de maior perigo, no final do dia, na hora mais tenebrosa, vou aproveitar para fazer umas férias. Irmãos, onde não há perseverança, não haverá milagres. Nada vai acontecer se eu e você não dissermos: eu não paro, eu não desisto, eu não vou dispensar ninguém, eu não vou deixar ninguém para trás, mas eu vou levar todos comigo. Sabe, irmãos, para muitas pessoas, multidão é problema. E sabe qual é a solução? Vamos descartar. Vamos mandar todo mundo embora. Cada um para sua casa. Todo mundo faz o culto na sua casa. Cada um faz o seu próprio pequeno grupo com a sua família. E pronto. Vamos fazer assim mesmo. Pequeno grupo para muitas pessoas é problema. E a solução é parar de participar. É parar de liderar, sem perceber que o problema não são as pessoas, mas o problema somos nós. O problema sou eu e você. A Bíblia diz que a provação produz, sabe o quê? Perseverança. Perseverança. Deus está levantando uma igreja. Deus está chamando pessoas perseverantes nesse tempo. E sabe, eu quero dizer uma coisa para você. A igreja que vence nesse ambiente, a pessoa que vence agora, ela vence em qualquer ambiente. Ela vence em qualquer ambiente. O líder que tem que parar de fazer a sua reunião presencial, entrar no computador, esse agora não para mais. É por isso, meus irmãos, que eu estou animado. Porque Deus está me ensinando a fazer coisas inusitadas, em momentos de crise, de perplexidade, e tudo isso porque é necessário perseverar. Para quê? Para que assim nós possamos ver o mover de Deus nas nossas vidas. Irmãos, quero falar uma coisa para você e eu estou encerrando. Infelizmente, muitos, por falta de perseverança, perderam sua liderança. Por falta de perseverança, muitos perderam sua consagração. Por falta de perseverança, muitos vão perder a sua recompensa. Cuidado. Cuidado quando você não quer pagar o preço. Quando você não estiver disposto a arriscar. Porque Deus se move num ambiente de perseverança. Compaixão, cura, perseverança. O que o Senhor está falando no seu coração nessa manhã? Compaixão, cura, perseverança. É um coração assim que Deus quer, que Deus deseja de cada um de nós. E eu quero convidar você nessa manhã para você ficar de pé junto comigo. Eu não sei o que o Senhor está falando ao seu coração, mas eu queria que você fechasse seus olhos aí no lugar onde você está. É possível que
o Senhor esteja falando coisas bem específicas ao seu coração nessa manhã. Quem sabe você está olhando para você e você está dizendo o seguinte: meu Deus, são 5 meses de pandemia, quem sabe um pouco mais. São 5 meses. E como a minha vida mudou. O que Deus está fazendo na minha vida? Será que mudou alguma coisa? Será que você consegue perceber alguma coisa acontecendo de diferente? Deus se movimentando na sua vida e falando algo que você precisa fazer. Quem sabe você está olhando para você e você precisa dizer assim: eu preciso de compaixão. Ou eu preciso de cura. Tem tanta... Quem sabe não é cura física, querido, mas é cura de alguma emoção, de algo que você tem carregado durante todos esses dias, durante todos esses anos, e Deus está se movimentando nesse período de pandemia para curar você, para que o agir dele possa ser completo e perfeito. Quem sabe Deus está falando para você: você precisa ser mais perseverante, hein? Você desiste muito fácil. Você desiste das pessoas, você desiste da sua família, você desiste disso, aquilo. Você precisa ser perseverante. Querido, nessa manhã eu gostaria de orar com você que está aqui. Eu não sei aquilo que o Senhor está falando ao seu coração, mas a gente vai fazer algo diferente hoje de manhã. Depois vai aparecer na transição, não tem problema. Mas eu quero convidar você, se Deus está... Faz tempo que a gente não faz isso. Mas eu quero convidar você nessa manhã, a quem o Espírito Santo está falando algo. E Ele está pedindo algo de você, e eu quero pedir que você faça um gesto que nós há algum tempo já não fazemos aqui. Eu quero pedir, se Deus está falando alguma coisa com você nessa manhã, eu quero pedir a você que você faça um gesto simples, mas muito simples. Que você saia do lugar aí onde você está e você venha aqui, perto de mim, para que a gente possa orar juntos e para que a gente possa dizer para Deus: Deus, eu estou aqui. Eu ouvi o desafio do Senhor ao meu coração nessa manhã. E eu estou me colocando aqui na Tua presença, Deus, para que o Senhor me dê olhos de compaixão, olhos de graça, para que o Senhor cure a minha vida, o meu coração, transforma completamente, Deus, aquilo que não Te agrada, Senhor. E para que eu seja alguém sempre perseverante. Queridos, eu quero orar com você nessa manhã. Se o Senhor está falando com você, se o Senhor está revelando coisas preciosas nessa manhã para você, eu quero pedir que você deixe o seu lugar para que juntos nós possamos aqui nos colocar na presença de Deus, para que Ele possa continuar se manifestando a nós e para que o seu mover continue fluindo livremente em nossas vidas e através de nós. Eu quero orar. Eu quero orar por você que está aqui, mas quero orar também por você que vai acompanhar depois na sua casa, aí, e vai se colocar na presença do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus ministre ao seu coração, que o Senhor fale com você, que Ele desafie você nesta manhã, que Ele desafie você durante esse dia, a você estar atento e sensível ao seu mover em nossa vida, em sua vida.
Pai, eu quero pedir por esses irmãos que estão aqui, Deus, que ouviram coisas preciosas e especiais nessa manhã. O Senhor tem nos tocado de uma forma tão especial. O Senhor tem se manifestado em nossas vidas durante todos esses dias. E nós, Senhor, como nós desejamos, Pai, estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo, Deus, em nossa vida. Senhor, perdoa-nos pela nossa negligência, pela nossa rebeldia, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de compaixão, Senhor. Oh Deus, Senhor Jesus, Pai, perdoa-nos, porque tantas vezes nós não desejamos ser curados pelo Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas enfermidades da alma, na nossa enfermidade, ó Deus, das nossas emoções. Senhor, concede ao teu povo, concede a esses queridos que estão aqui, mas também aqueles que estão nos ouvindo da sua casa, que vão nos ouvir da sua casa, um coração perseverante, Deus. Deus, ajuda-nos, Pai, a experimentarmos, sim, sempre a tua presença, Deus, e a vermos o teu agir sobrenatural, Deus, em nossas vidas. Pai, nos abençoe, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe esta liderança, Senhor, abençoe aqueles, Deus, que estão acompanhando esta transmissão. Nós oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus, amém e amém. Querido, faz o seguinte, ó, coloca a mão assim sobre o ombro da pessoa. A gente não pode dar abraço, né? Mas só coloca para demonstrar o carinho que você tem, né, por essa pessoa. Deus abençoe a todos. Nós vamos cantar encerrando o nosso culto dessa manhã, tá bom? Vem, derrama a paz, é o que nós vamos cantar, tá bom? Visto as bênçãos sendo deste povo transformado.